Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 31 de maio, encerramento do mês. Ibovespa apresentou queda de 1,01%, dando continuidade à sua tendência de baixa no gráfico diário, que foi isso que aconteceu no decorrer do mês de maio, reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa, representando aqui no mês uma perda para o Ibovespa de 10,09%, ou seja, boa parte dos ativos reverteram sua tendência de alta para uma tendência de baixa. Olhando para o gráfico mensal do Ibov, o Ibov parou de subir em um nível que eu sempre menciono, na faixa ali dos 54 mil a 55 mil pontos, uma região que pode funcionar tanto como suporte, como também como resistência, e nesse momento ela vem funcionando como resistência. E agora o outro nível que eu considero importante no gráfico mensal para o Ibovespa gira em torno dos 47 mil pontos. Por enquanto, a tendência de baixo do Ibov aponta para justamente testar uma região mais abaixo de suporte. Aqui essa região é por volta dos 48 mil pontos e esse fundo aqui é na casa dos 47 mil pontos, chegando até a mínima aqui de 46.520 pontos. Temos um movimento de baixa no gráfico semanal, dentro de um longo movimento de alta, dependendo da sinalização de subida. Quem sabe aqui nessa região de suporte, a gente ficaria atento para tentar pegar alguma parte de um novo movimento de subida no gráfico semanal no decorrer do mês de junho que possa vir a acontecer. Vamos ficar atentos nesse sentido. Mini índice, no pregão de hoje, cheguei a recomendar uma operação na ponta vendedora, uma operação aqui no gráfico de 10 minutos. Aqui está o gráfico de 10 minutos. A recomendação de venda aconteceu aqui nesse ponto, depois de um movimento forte para baixo, de abertura para baixo, que na realidade começou aqui nesse candle. Depois dessa pancada para baixo, que no gráfico de 60 minutos, deixa eu colocar o gráfico de 60 minutos aqui do lado, no gráfico de 60 minutos, isso representou uma perda de um suporte e um pivô de baixa ali no gráfico de 60 minutos. Por esse motivo, ficou interessante para buscar uma venda na expectativa de continuidade do movimento de baixa. Mas essa venda aqui não deu certo, ela foi revertida no candle seguinte, acionando o stop da nossa operação, gerando aqui para a gente uma perda de 0,21% na operação e no capital total uma redução de 0,17%. Depois disso não cheguei a recomendar mais nenhuma operação, fiquei atento nessa reversão aqui, depois de ter superado topos anteriores, G60 gerando formação de fundo, em cima de um patamar de suporte, superando a máxima do topo anterior, fiquei atento para buscar a operação na ponta compradora, não aconteceu, pelo menos da forma que eu gostaria não aconteceu, eu terminei não recomendando compra aqui nesse nível, ainda bem porque senão teria dado errado essa entrada aqui desse candle de recuperação. Depois desse movimento de baixa, eu já abortei a possibilidade de buscar compra e fiquei mais para monitorar a venda. Só que a forma como aconteceu essa movimentação aqui para baixo não encaixou venda para mim. Mesmo que tivesse arriscado uma venda aqui neste nível, provavelmente eu teria encerrado a operação aqui neste candle. Quando 3 candles vêm aqui para baixo, não ganha força e um aqui vem aqui embaixo e consegue romper a máxima do anterior, trazendo a possibilidade até de gerar um movimento para cima. Só que depois deu uma lateralizada e esticou para baixo. Infelizmente, a forma como caiu não encaixou dentro da minha metodologia uma entrada aqui. A leitura não foi tão simples para fazer essa entrada no pregão de hoje. Até olhando para o gráfico de 2 minutos, fica um pouco mais claro o que eu mencionei. A forma como caiu, veio caindo de forma bem lenta, rompendo máxima e mínima aqui no gráfico de 2 minutos e depois deu uma bela acelerada a partir das 15 horas, deu uma baita acelerada aqui no movimento de baixa. Então continuaremos atento aí a partir do próximo pregão e também no decorrer inteirinho do mês de junho, buscando aí rentabilizar o nosso capital através aí do mini índice, não só do mini índice, também como em ações. Por falar nisso, vamos apresentar então aqui o relatório das recomendações do decorrer do mês que foram realizadas no decorrer do mês de maio. Então aqui estão todas as recomendações. Esse relatório está acessível para você através da página web, que eu vou deixar aqui o link nesse vídeo no YouTube, nos comentários aí embaixo no YouTube. E depois aqui a gente tem aqui também compartilhado essas recomendações dentro do canal DV Invest Pro e DV Invest no Telegram. Se você ainda não participa desse canal, você pode clicar aqui no card que está aparecendo para você e se inscrever para poder receber essas recomendações no decorrer do mês de junho. Então vamos aos resultados. Foram 95 recomendações. A taxa de acerto dessas recomendações foi de 66%. Nas ações, houve um ganho nas operações das ações, somando ganho e perdas, 5,98%, resultado final 5,98%, e esse resultado das operações representou um ganho de 1,83% no capital total, seguindo
a questão de quanto eu aloco do meu capital para cada operação. Então isso gerou um ganho de 1,83% através das ações. Do mini índice, o resultado final foi de 8,54% e esse ganho representou no capital total um crescimento de 7,08%, porque a gente aloca mais capital para as operações de day trade, também tendo um controle de risco ali bem específico, com um stop bem curto em cima das operações do mini índice. No final das contas, tivemos um ganho de 14,52% nas operações e um crescimento do capital total no mês de maio de 8,91%. Sendo mais aqui detalhista em cima das operações do mini índice, foram 5.590 pontos nas operações que deram certo e 1.000 pontos nas operações que deram errado, gerando um saldo de 4.585 pontos no mês. Foram 37 operações positivas, 18 operações negativas, no total 55, taxa de acerto de 67,3%. Pegando aqui 5.590 e dividindo por 37, teremos uma média de quantos pontos foi ganho em cada operação, em média, 233 pontos. E aqui, quando perdemos, na faixa de 56 pontos, gerando uma relação risco-ganho de 4,17, uma relação risco-ganho bem interessante. Então aqui está mais abaixo a rentabilidade dos anos anteriores e aqui no decorrer deste ano, de 2016, e aqui a rentabilidade aqui desse mês, 8,91%, que já mencionei um pouco mais acima. Mais abaixo a gente tem a curva do capital, que é o crescimento do capital de acordo com as recomendações. Isso aqui desde agosto de 2010 que realiza essas recomendações. Houve uma grande evolução na minha metodologia a partir de 2014, tanto que eu exibo mais a tabela de rentabilidade de 2014 em diante. E agora também houve uma mudança bem considerável no início deste ano para implementar aí o mini índice para buscar uma rentabilidade ainda maior mês a mês para o nosso capital. Então é isso, lembrando, caso queira receber essas recomendações no decorrer do mês de junho e assim por diante, basta aí se inscrever no nosso canal aí no Telegram. Voltando aqui então para o gráfico, PETR4 terminou o dia apresentando queda de 4,06%, dando sequência à movimentação para baixo, caminhando para os R$ 8,00 e fechamento desse gap 7,85. Suporte mais relevante aqui na Petro, nesses dois fundos, fica lá na faixa dos 7, abaixo desse 7,85, mais relevante na faixa ali do 7,50. E as mínimas aqui ficam 7,41 e 7,32. Lembrando que a Petro ainda tem um gap aqui em aberto em R$ 7,23. No mês, a queda na Petro foi de 21,41%. Tem suporte na faixa dos R$ 8,00, que já está em cima dele, e mais abaixo seria em torno dos 7,50 e R$ 7,00 seriam os dois níveis aqui que eu vejo mais em termos de suporte no gráfico mensal. Então, por enquanto, nenhuma sinalização de reversão da atual tendência de baixa no gráfico diário da Petro, mas é bom a gente ficar atento nessa movimentação para baixo no gráfico semanal, assim como comentei no Ibovespa, no decorrer do mês de junho, que pode trazer alternativa de compra aqui no decorrer do mês. Na Vale 5, a Vale 5 teve um dia aqui de queda de 1,14%, ameaçou ir lá em cima, voltou, enfim, terminou o dia de forma... Os últimos movimentos, o último movimento basicamente aqui está bem lateral, algo semelhante que aconteceu aqui, e ainda se sustentando em cima de um suporte aqui por volta dos R$ 11,00. A perda dessa região de suporte traz a chance da ação voltar para buscar um nível mais abaixo, que seria mais próximo dos R$ 10,00. No mês, a queda foi de 28,59%. A Vale voltou para um nível abaixo aqui de um patamar que ela já tinha superado, que era de um fundo anterior, uma região de fundo anterior mais visível pelo gráfico semanal. Daqui na faixa dos 11,60, voltou para baixo dessa região, podendo iniciar aqui um movimento de baixa no gráfico mensal. Não vejo um movimento que seja tão forte, uma expectativa de muita força aqui para baixo, mas é bom a gente ficar atento, pois como já tem um movimento bem longo para baixo, dependendo da forma como acontecer, que é uma perda de força nessa região, de suporte na faixa seja dos R$ 11,00 ou um pouco mais abaixo, para a gente ficar atento para uma possível mudança de tendência aqui no gráfico diário, em busca de oportunidades no decorrer de junho. E por último aqui, BBDC4, Bradesco terminou o mês com queda de 11,91%, apresentando aqui neste pregão queda de 5%, uma perda de vários fundos anteriores aqui no pregão de hoje. Então uma perda significativa, a confirmação de uma nova tendência de baixa no gráfico diário. Então, por enquanto, nenhuma sinalização de mudança dessa tendência, teria que voltar para cima não só dessa máxima de hoje,
24,14, com 24,18, como também da máxima desse topo aqui, R$ 25,03. Enquanto isso não acontecer, segue com a expectativa de gerar topo e fundo descendente a favor de um movimento mais forte de baixo ali no gráfico semanal. Principal nível de suporte para a Bradesco aqui para o mês de junho, olhando mais lá para baixo, seria por volta dos R$ 21 a R$ 20,50. Essa seria a região de suporte mais relevante. Não significa dizer que vai direto lá para esse patamar. Antes aqui um suporte na casa dos, que já está praticamente em cima, por volta ali dos R$ 22,15, R$ 22 reais, e abaixo disso os R$ 21,43, a mínima deste fundo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Obrigado aí, dê um like aí na videoanálise, desde já agradeço sua audiência. Um grande abraço e até o próximo pregão.